Já mandou. Essa é a vida que eu fiz. O mundo inteiro é contar. Eu acredito em mim. Fala galera, hoje estou estreando aqui um quadro muito legal chamado Bate-Papo de Valor com amigos queridos para falar sobre vários temas. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui duas pessoas muito especiais. Um deles aqui à minha direita, Rodrigo Suricato, meu ídolo maior, aqui, a melhor voz do rock brasileiro, na minha opinião, assim, disparado. E, pô, Rodrigão, é um orgulho enorme ter você aqui, cara. Obrigado por ter... estar aqui contigo e falar um assunto tão importante, né, cara? Que a gente não tem muita cultura de falar sobre isso, né? E é muito importante a gente falar. Vai ser muito legal, cara. E à minha esquerda aqui, o nosso doutor em economia, meu sócio, economista-chefe da Nipur, Christian Pelisa, baixista nas horas vagas. Vocês vão ver aí que vai ter um sonzinho de baixo caprichado. Cris, obrigado por topar participar aqui com a gente também. Eu agradeço, hein, pô. É uma honra estar com vocês aí no bate-papo. Ah, legal demais. E, Rodrigão, cara, como tu falou, é um puta de um tema mesmo. O brasileiro tem uma cultura muito imediatista. E como que tu vê isso, cara? Como que tu vê essa gestão financeira pro artista, pro músico, que tem uma carreira tão instável, muitas vezes desvalorizada? Como que é a tua percepção em relação a isso? Eu acho que, de uma maneira geral, né, o profissional liberal ele não tem muita prática em objetivos a médio e longo prazo, né? Porque a realidade do Brasil, principalmente para o artista, é de matar quase um leão por dia mesmo. Né? Mas eu conheço casos muito bem-sucedidos de gente que matava um leão por dia e quando eu vi, estava fazendo uma viagem para o exterior e acumulou milhas de sei lá onde, a pessoa realmente conseguiu se programar. Então, eu queria saber um pouco mais de você. Como a comunidade musical, né, o pessoal que ainda não está exatamente estabelecido, mas já trabalha na noite, já tem o seu salário. Eu costumo dizer o seguinte, Zig, eu conheço amigos que performam nas noites do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Eu não conheço alguém que esteja no mesmo emprego há mais de 20 anos. Então, assim, para início de conversa, é instável, mas a pessoa está naquela profissão há 20 anos, né? Sustentando a sua família, a filha crescendo e tudo. Como essas pessoas poderiam fazer para se organizar financeiramente, mesmo com recursos instáveis? Pô, ponto muito legal. E eu já vou passar essa bola para o nosso economista, né, cara? A resposta do economista tradicional é ficar em cima do muro, né? Mas vamos tentar chegar a algum ponto, pelo menos. Eu acho que, assim, não existe uma regra exata, né? Eu acho que cada pessoa tem, enfim, o seu padrão de vida, tem as suas questões particulares que, assim, vão importar. Mas do que a gente vê, pelo menos aí no dia a dia mesmo, né, com alguns nossos investidores, enfim, é que assim, o planejamento é a palavra-chave, né? Eu acho que tudo começa com um objetivo, assim, seja em termos de carreira, seja em termos financeiros, né? Você começa tentando mirar algum patamar, né? E isso muitas vezes a gente esquece, né, na hora de fazer um bom planejamento financeiro, que é olhar para frente, quais são as necessidades, o que eu posso poupar. É sempre difícil essa questão da poupança num país que a renda média é baixa, né? Exatamente. E é como você falou, matando um leão por dia, mas eu acho que o ponto principal é ter um planejamento e ter um começo. Acho que é o primeiro passo, né? Você separar uma partezinha do recurso aí para fazer, porque quando a gente vai falar de investimentos, e você vai ver muita gente na internet falando sobre rentabilidade, por exemplo, não é talvez o ponto essencial. Acho que a capacidade do cara guardar um pouco de recurso e olhar um pouco no longo prazo é até mais importante do que você falar em algum ativo específico. E, cara, sabe o que é o pulo do gato? Que é uma coisa que, pô, a gente consegue trazer vários exemplos da vida, que eu acho que é o ponto principal, é a disciplina. Porque o que acontece? É que nem dieta, né? Pô, cara, se eu fizer um mês regradinho, alimentação boa, academia todo dia, certinho, cara, eu olho no espelho e não vou ver um resultado imediato. O meu resultado, talvez, na aparência, vai demorar um ano e meio para aparecer. E no investimento também é assim. Vamos dar esse exemplo que tu falou, pô, o cara tira ali 200, 300 reais por semana, como que ele faz? Cara, às vezes ele tem na cabeça que 50 reais não é nada, quando na realidade é. 50 reais, cara, por mês, no longo prazo, vai fazer muita diferença. Daqui a pouco vão ser 100, daqui a pouco vão ser 300. O problema é achar que esses pequenos esforços diários não vão compensar lá na frente. E também tá alinhado com essa questão, né, de sonho grande. Um artista, por exemplo, que ganha, em média, R$1.000 por semana, né? Ele tem todo o custo dele. O que, de repente, você sugeriria? Essa é a primeira pergunta para ele começar a poupar, algo que não prejudique, né,
a qualidade de vida dentro daquilo possível. E se vocês acreditam que é melhor ele ter uma meta a médio prazo ou a longo prazo? Porque às vezes, quando é longo prazo, às vezes a gente não tem concreto o lugar onde a gente quer chegar, né? O que você acha? O que você percebe nas pessoas que você cuida e tudo? Pô, cara, bem legal esse ponto. E, Christian, acho que você pode me ajudar com dados, né? Mas a gente tem um problema que, por exemplo, um músico que ganha ali R$1.000 por semana. Cara, às vezes ele, com os R$4.000, ele fecha o mês no negativo. Aí entra o crediário, entra o cheque especial, entra o limite do cartão de crédito, né? A gente tem hoje, cara, acho que 70% da população adulta do Brasil no Serasa. É um negócio, assim, bizarro. Então, é muito de definir um objetivo de curto prazo. Qual que é o teu possível hoje, cara? É R$10? É R$50? Não tem um número mágico, mas a gente tende a usar muito 10%. 10%, assim, pô, 10%. Pô, dos R$1.000 ali que eu ganho, cara, eu vou tentar separar 100 aqui e formar a primeira reserva de emergência, né, Cris? Acho que aí você pode ajudar melhor. Esse é o primeiro ponto, né? Quando você começa a guardar o recurso, você tem que a tua principal fonte de renda é a renda do teu trabalho. Então, o recurso no mercado financeiro ele vai ser uma parte menor, obviamente, no começo. Depois, com o tempo, guardando, muitas vezes isso pode passar a ser até o contrário. Mas a primeira etapa é ter a reserva de emergência, né? Ter aquela reservazinha de valor disponível, com um risco mais baixo, sem envolver muita oscilação no valor do ativo, que é caso, pô, fiquei doente, tive algum imprevisto, principalmente o músico, o profissional liberal, né, que ele não tem um contrato fixo, né? Então, se ele faltar um show, por algum motivo de doença, ele vai ficar sem o cachê, né? Então, tem que ter a reserva de emergência, a primeira etapa da coisa. Como eu falei antes, né, nem sempre é fácil, né? A gente fala aí, R$1.000 por semana, enfim, às vezes a gente vai ter que ver quais são as necessidades da pessoa em termos de o custo de vida, né? Você precisa do essencial para sobreviver, tem transporte, tem alimentação, tem moradia, tem todas essas coisas. Você tem que fazer caber dentro desse dinheiro e espremer para sobrar alguma coisa. Então, é um trabalho de disciplina, infelizmente. O que vocês começariam recomendando, por exemplo, alguém que conseguiu acumular, o cara fez essa reservinha e no final do ano ele está com R$5.000, digamos assim. Onde se coloca isso? Na poupança, embaixo do colchão? O que ele faz? Cara, você sabe quem inventou a poupança? Cara, foi Dom Pedro que inventou a poupança e a galera bota dinheiro na poupança ainda. Não coloca na poupança, viu? Mas assim, esse é um erro que a galera comete, cara. Pô, guardei meus primeiros R$5.000. E aí, em vez de eu formar essa reserva segura de emergência, porque, de novo, pode ser que eu perca um contrato de show e eu tenha que cobrir a minha despesa de luz, né? Então, é fazer primeiro essa reserva, não sair comprando ações, ou investindo a longo prazo, ou, pô, tigrinho, cara, não, tigrinho não. Então, é muito isso, assim, você entender qual que é teu custo de vida. Pô, meu custo de vida é, vamos lá, R$3.000. O ideal, cara, é você ter esse teu custo de vida por uns 2, 3 meses, pelo menos, assim, sendo ultra arrojado aqui, mas, pô, um aninho ali é o mais indicado. Eu até pego o gancho do Zig, né, porque a reserva de emergência, 2, 3 meses seria, digamos aí, um piso, mas para quem tem a renda que varia muito, às vezes pode ser até um pouco mais, né? Porque aí você compensa os meses de vacas magras com a reserva de emergência, depois nos meses melhores você repõe um pouco do saldo que já usou, então vai mantendo um certo equilíbrio. E na música tem muita sazonalidade, né, cara? Exatamente. Muitos artistas, eles... É tudo muito sazonal, e existem... até mesmo esse músico, né, que ele está no início de carreira, ele está performando nos palcos ainda menores, tem um mês que ele performa mais. Tem, tipo, dezembro teve mais festas para fazer, de empresa e tudo. E quando tem 3 meses seguidos de vacas boas, o músico ele tende a acreditar que aquilo já é a normalidade dele. O equipamento é caro. E quebra, porque ele acha que, pô, beleza, cheguei nesse lugar. Né? Então, porque tem a mentalidade. Acredito que tem alguns mitos envolvidos. O primeiro é, de fato, que a gente não tem essa cultura de poupar. O segundo, às vezes, é uma mentalidade de escassez também, assim, o cara ganha essa grana e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, entendeu? Ele não tem um objetivo próximo e não tem essa mentalidade de poupar mesmo. Então, não colocando na poupança, onde se coloca isso? Acho que é um ponto interessante, porque eu acho que a reserva de emergência, que é o primeiro passo,
Essa talvez seja a meta de curto prazo. Assim, como se falou antes de meta de curto, médio e longo prazo, essa é a meta de curto prazo, essa é praticamente uma necessidade. Qualquer instituição financeira séria tem bons ativos para essa reserva, que é aquele ativo financeiro que vai ter uma boa disponibilidade, quer dizer, se eu precisar hoje, ele está disponível para mim, ele não tem um prazo longo, ele tem uma boa segurança em termos de risco de crédito, quer dizer, a contraparte, aí o banco, enfim, quem está tomando emprestado, ele não vai quebrar do dia para a noite e te deixar sem o recurso. Acho que esses são os dois elementos essenciais numa boa reserva de emergência, e aí procurar instituições sérias, que sejam reguladas pelo Banco Central, pela CVM, bancos, cooperativas, corretoras, acho que todos esses se enquadram muito bem nessa... E aqui colocando um exemplo bem prático, né, cara, o Tesouro Selic, assim, que é um ativo do governo, é um risco soberano, e, você consegue investir com R$30, cara. Então, é algo acessível. É muito acessível. CDBs bancários, normalmente se consegue investir ali com R$100, né? Legal. E tem uma liquidez imediata, é seguro, e é a tua base, né? E já é muito mais do que a poupança. Exatamente, é muito mais do que a poupança. E eu acho que esse ponto que tu falou é legal, de muitas vezes antecipar sonhos, né? Tem vezes que dá certo, tem vezes que dá errado. No bastidor aqui, você tava falando que pra ti, no começo, a grana que você levantava foi muito em equipamento, né? Conta um pouco essa história. Pois é, cara. Eu comecei a minha vida tocando, né, nos bares do Rio de Janeiro, mas eu tinha muito claro na minha cabeça que aquilo ali não era o meu lugar, não no sentido de um certo elitismo ou achar que aquilo... Eu achava que meu talento se comportava em outros ambientes. Eu queria ser músico de apoio de artistas, né? Então eu fiz muito violão e voz, assim, pensando, tocando a música, cara, isso aqui é mais R$200 pro pedal, de R$1.000 que eu preciso comprar, que é igual do fulaninho, que quando eu tiver a oportunidade de tocar com um artista, eu tô preparado. Então, foi muito importante para mim ter essa meta de médio prazo, sabe? Do que, tipo assim, eu tô investindo para quando eu ficar velhinho. Poderia ter dado ruim, mas eu acho que com talento e algum planejamento desse tipo de meta mesmo. Cara, eu preciso ser visto. Uma vez que eu tenho o que precisa ter, agora eu preciso ser visto. Aí as coisas começaram a dar certo. Mas foi uma estratégia, talvez, kamikaze, né? Foi arrojado. Foi arrojado. Mas sempre tem o plano B, que é vender alguma coisa se precisar, né? Então, você não tava derretendo o negócio. Exatamente. Era um ativo. Exatamente. Né? É um ativo, e dependendo do ativo, a gente tem guitarras que valorizam. Exatamente, então, isso. Tem isso, né? O problema é quando o dinheiro usado no curto prazo, ele não te aumenta o patrimônio. E ali, no teu caso, você estava, de alguma forma, aumentando o teu patrimônio. Isso foi legal. Se a gente for trazer numa ótica de mercado financeiro, é aquela coisa do risco e retorno, né? Você assumiu um risco e teve um retorno muito bom, né? Isso exatamente porque você era bom naquilo que fazia. E você investiu no teu negócio, no teu business, que era a música, né? E não deixou, talvez, no mercado financeiro, que é um negócio com menos risco, mas te daria menos retorno no teu caso específico, né? Óbvio que não é linear para todos, né? E no final do dia, uma coisa que eu acho que serve para todos os setores, e quero ver se você concorda comigo, isso independente se o cara é um assessor de investimento, é um músico, é um empresário, é um pedreiro, é um motoboy, cara, tu tem um sonho, meu, baixa a cabeça e trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba, entende? Seja disciplinado com o trabalho. Tem um sonho, não dança. Cara. E eu acho que é um pouco por aí, né, cara? Porque você tocava pra caramba pra poder montar aquela estrutura que você achava mínima, entendia como mínima pra ir pra cima, né? Porque no meu caso, eu acredito que alguns certos tipos de talento, eles são universais, né? Tipo, se tem alguém que faz 5 gols numa partida e constantemente, o cara é um artilheiro, então essa pessoa precisa de algum tipo de oportunidade para ele poder performar aquilo. Eu já me via como alguém talentoso o suficiente tecnicamente para poder estar em lugares maiores, né, em palcos maiores. Só que eu não queria chegar nesses lugares como um coitadinho, alguém que está precisando de oportunidade. Tipo assim, quem está me contratando não precisa saber da minha vida. Entendeu? Então eu tinha um mínimo para poder sobreviver, mas o que eu investia, na verdade, era em tipos nesse tipo de ativo, né? Que era equipamentos de ponta para quando eu fosse visto. Você conhece, tipo... É porque você já me falou que não tem muito milagre, né? As pessoas acham que apostar na bolsa, tipo assim, caraca, em algum momento você tem R$100 e daqui a pouco você vai ter 100 mil. Né? O pessoal tem um pouco dessa cultura. Mas você conhece, tipo...
esses casos de Cinderela, assim, de alguém que realmente não tinha muitos recursos e hoje acumula algum patrimônio. Então. Pô, muito legal, cara, porque tem uma frase que eu gosto muito que não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você gasta. Então, pô, a gente tem vários casos dentro da empresa de clientes que, pô, começaram super pequenininhos, aportando, pô, R$ 100, R$ 500, e hoje tem patrimônio líquido superior a clientes que têm uma renda, pô, multiplica por 20 aí, cara, entende? Então, porque a condição de vida, ela é tão elevada que não sobra capacidade poupadora. Enquanto aquele cara que às vezes não tem um faturamento tão alto, não ganha tanto dinheiro, mas é disciplinado com o sonho do longo prazo, cara, ele tem um patrimônio muito, muito maior. Então eu sempre falo lá para a turma, pois já vai fazer 10 anos de empresa, então a gente já viu muitas coisas legais acontecerem, ainda mais no Brasil, que o juro é muito alto, que, cara, capacidade poupadora é a coisa mais importante. É que nem o ir na academia todo dia. Cara, poupa nem que seja um pouquinho. E não deixa a tua cabeça te enganar, porque naquele mês difícil, que você não conseguiu guardar os 100, guarda 10, mas pelo menos guarda. Que é a tua sensação, cara, exatamente. Tua cabeça vai estar naquela assim, que nem tocar guitarra todo dia, né? Pô, tô mal, você não vai estar sempre disposto, sempre energizado, né? Mas, cara, dá aquela sentidinha no instrumento, pelo menos pra, né, vir aquela energia. Eu acho que esse é um... Eu acho que o estímulo à prática, né, de poupar, eu acho que é muito interessante, porque a pessoa realmente ela não enxerga R$ 50 como uma coisa que ela possa realmente colocar em algum lugar e poupar, né? Exatamente. Ela, não, vou esperar ganhar alguma grana maior para eu de repente colocar, né? Boa, é isso aí. E aí, talvez, cara, se eu fosse dar um pitaco aqui, se eu pudesse voltar lá atrás, no começo da jornada do Rodrigo e falar com ele, eu ia falar assim, cara, pô, em vez de investir 4 mil, cara, investe 3.800, cara, e deixa 200. Tranquilamente. Daria. Né? Porque é muito disso, né? Às vezes, pô, você não precisa parar com tudo, mas, cara, deixa aquela sobrinha, né? É porque eu percebo que é um pouco como malhação, você falou. Quando a gente começa a malhar, e eu estou precisando muito, mas eu já tive desse tempo, você começa a ver o resultado, você já se afasta do brigadeiro com uma certa facilidade, sabe? Tipo assim, caramba, tá dando certo. Olha, pô, eu tinha um pouquinho de nada, o dia 1 não tinha nada, mas agora eu tô vendo acumular uma coisa. Tem um exemplo Quando você ótimo começa da a ter essa bebida. prática, exatamente. A Exatamente. bebida, né? Tu não bebe mais, Eu né? bebo há 2 anos, cara. Minha mulher ficou grávida, pô, eu vou ficar grávido junto com ela. Aí passa 1 mês, 2 meses. Quando eu vi, pô, o neném tinha nascido, eu falei, pô, já tô 9 meses, 10 meses sem ter álcool na minha boca. Vou voltar agora. Tá tudo certo, pensando melhor, então ainda poupei dinheiro, olha. Exatamente. Mas eu tenho muita curiosidade de vocês, eu sei que a gente está com pouco tempo. Na prática, o que o cara faz? Ele liga para quem? Ele liga para quem? Eu sei que vocês já prestam esse serviço, acho que vale a pena se informar com o Zig de altíssima confiança, meu amigo, coloca a mão no fogo por ele, de pelo menos se informar mais, de começar a ter essa prática de poupar, seja com o que você tiver, porque a carreira artística não é fácil. A carreira artística não é uma prova de 100 metros. Né? Então, e como vai tudo se transformando nesse meio digital, vale a pena você se informar um pouquinho mais e você tentar apostar nos lugares certos. Ter a prática de poupar para os momentos mais difíceis, sabe? Bom, é uma pergunta boa, porque esse negócio é um negócio de confiança, né? Assim como tu vai num médico para tratar algum problema de saúde, você tem que ter alguém de referência para poder cuidar dessa parte financeira. Então, com certeza, assim, a Nipur é o melhor lugar. Então, bom, pessoal, depois tem o @ da Nipur ali, pesquisa e vem conversar com a gente. Mas o mercado brasileiro, cara, ele está numa transformação bem legal, que o assessor de investimentos, o consultor de investimentos, ele está assumindo um protagonismo muito legal para a jornada financeira completa do cliente. Então, assim como você tem um advogado para cuidar das situações jurídicas, um contador para contabilidade, um médico de confiança para cuidar da família, a tendência é que você tenha um assessor de investimentos ou um consultor de investimentos que vai ajudar você na tua tomada de decisão. Então, eu acho que não tem valor para começar, turma. Esse é o primeiro ponto. Isso é um problema cultural que a gente tem. Precisa começar agora. Quando que é o melhor momento? Foi ontem já. O segundo melhor momento é hoje.
Então, Mas se alguém tem pouco, olha, eu estou me frutificando, sei lá, R$ 400 por mês, essa pessoa deve se sentir envergonhada de procurar não Nipur, pode, não, de jeito nenhum. sabe? Pô, olha, cara, eu quero começar essa prática, sabe? Porque às vezes as pessoas acham isso, tipo assim, que talvez seja um lugar onde, cara, não é para mim ainda. Pô, é muito legal. Cara, quando você encontra o teu propósito, você não limita teu propósito. E eu vejo o teu propósito muito claro. Para mim tá muito claro que o teu propósito é, cara, através da tua notoriedade e da tua experiência, transformar a vida das pessoas na música. Incentivar as pessoas a criar mais, a se esforçar mais, a entender mais de música. O nosso propósito é transformar a vida das pessoas, das famílias e das empresas através do mercado financeiro. E se eu tenho um propósito muito forte, eu não posso limitar ele. Eu não posso falar não pro cara que tem R$ 100, porque esse cara que tem R$ 100 hoje, cara, possivelmente ele vai ser o cara que vai ter milhões lá na frente. Uhum. Então, eu acho que esse propósito forte, cara, ele é para todo mundo, né? E a dificuldade é sempre ter mais time para atender cada vez mais pessoas e bem, né, Cris? Eu até colocaria um gancho, pegando também o que o Rodrigo falou, que a vida financeira também não é uma corrida de 100 metros, né? Você não vai ganhar horrores no curtíssimo prazo, ou enfim, se tiver alguma coisa nesse sentido, tem que desconfiar, né? Foge. Foge. E é assim, algo que vai te acompanhar ao longo de toda a vida e tá ali para te auxiliar a ter uma vida melhor, e não necessariamente que você tenha que ser espartano e abrir mão dos seus do prazeres, das cafezinho, coisas né, que cara? você Corta o gosta, cafezinho todo exatamente. dia. Não, eu acho que o ponto importante é ter o planejamento, né? Você dividir, bom, essa parte aqui é a minha reserva que eu preciso de emergência, essa parte aqui é a parte que eu estou poupando para fazer a minha viagem daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Eu tenho assim, eu quero, sei lá, penso num imóvel, numa casa própria para daqui 5. Então, você vai quebrando as metas em pedaços e vai tornando elas factíveis, né? Quer dizer, não dá para colocar uma meta muito longa, eu acho perigoso, porque senão você desanima. Exatamente, desanima. E se você colocar muita meta fácil e curta, aí você também não prospera. Então tem que ter um degrauzinho, eu acho, para chegar a algum lugar. É, muito legal. É isso aí. É o hábito, né? É a disciplina. Mas, cara, que legal. Muito obrigado por vocês terem topado. Obrigado pela elucidação. Pô, espero que seja útil para um monte de gente. Pô, e vamos terminar com música, pode ser? Vamos nessa. Vamos terminar com música, então. Vamos lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.